Vamos voltar aqui de novo ao assunto autonomia e graça. Fiz um pequeno vídeo só para trazer à tona esse assunto, porque é um assunto que vem me incomodando e que está ligado a um outro assunto que eu estou estudando, e eu caí, digamos assim, nesse outro braço, né, que eu achei bem interessante, e eu resolvi então parar o assunto que eu estava estudando anteriormente e me dedicar a essa outra vertente que eu acabei descobrindo, né, que é a questão da autonomia e da graça. Eu fiz um pequeno vídeo, um pequeno comentário e uma pergunta, se é bíblico essa questão da autonomia. A gente precisa entender muitas coisas em relação a isso. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é muito importante. Autonomia vezes a graça de Deus, esse é o assunto. Então, a gente vive hoje em um contexto que a autonomia ela é confundida com a independência de Deus. A gente sabe que esse foi o pecado original, que é a independência. As outras coisas, né, elas são consequências desse pecado de independência. Quer dizer, o homem ele decide por si só, sendo que o principal título de Jesus é Senhor. E isso, para quem já estuda, sabe o que significa o senhorio de Jesus. E a autonomia é algo legítimo, tá? Desde que ela esteja em obediência ou desde que ela esteja dentro de princípios da palavra, ela esteja estabelecida dentro dos principais fundamentos do Senhor, desde que essa autonomia ela seja vivenciada em obediência aos princípios espirituais que o Senhor estabeleceu para nós, ok? Aí, ok, isso é legítimo, né? Principalmente essa autonomia, ela deve ser, ela vem acompanhada com a maturidade espiritual. É muito importante que nós possamos crescer em Deus. E essa seria, digamos, o nosso caminho normal de seguir. Você nasce em Cristo Jesus, você aprende os primeiros princípios, como Paulo fala, bebe do leite espiritual, e aí você vai comendo comidas sólidas. E o nosso objetivo é amadurecer espiritualmente, se tornar maduros para poder ter a nossa autonomia, digamos, responsável ou fundamentada nos princípios cristãos que o Senhor Jesus estabeleceu para nós, para vivermos e cumprirmos. Isso é espiritualidade, ok? É muito importante que a gente possa, eu coloquei aqui, ó, mas quando essa autonomia se torna rebeldia disfarçada, ela deixa de ser fruto da graça e passa a ser uma soberba espiritual. A maturidade ou autonomia espiritual, ela é fruto da graça de Deus. A graça, ela não vem para dar uma liberdade absoluta e total. Ela vem para estabelecer uma autonomia dentro dos princípios que o Senhor Jesus estabeleceu para vivermos, como uma forma de cuidado, como uma forma de preservar nossa vida, como uma forma de fazer com que a gente extraia de nós o que há de melhor. Então ele estabeleceu os princípios, estabeleceu os valores, mostrou-nos o caminho e ele nos dá liberdade se você vai seguir os caminhos de Cristo ou se você quer ir embora por outro caminho. Jesus, ele nunca coagiu ninguém, ele nunca pressionou ninguém para segui-lo. Pelo contrário, ele deu total liberdade. O jovem rico é um dos exemplos, né, que o Senhor foi até ele, falou de tudo o que está acontecendo em sua vida. Aquele jovem se pronunciou em relação ao que ele achava que era correto.
o Senhor Jesus o confrontou em seu princípio errado de valores e ele simplesmente não quis. E o Senhor Jesus, ele não ficou atrás daquele homem, ele não foi tentar convencê-lo novamente, ele não foi insistir com ele, o Senhor Jesus deixou-o seguir. E isso é muito importante a gente entender dentro do Evangelho, tá? Um outro ponto importante, a graça não nos torna autossuficientes, ela nos torna dependentes de Cristo Jesus. É muito importante esse ponto e eu queria que você refletisse sobre isso. Depois a gente volta um pouquinho para falar mais sobre terceira parte, autonomia versus a graça de Deus. Que Deus te abençoe.